Romanos 12, 1 e 2. Ainda em pé, vamos ler. Portanto, irmãos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, tem compaixão de quem fala e de todos nós que escutamos, para que o Espírito fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente boa. São 5 palavras que eu quero que você decore. Se você não lembrar nada, decore as 5 palavras. Primeiro, motivação. Vamos comigo, eu falo, você repete. Motivação. Consagração. Desmundanização. Transformação. Bonificação. Decorou as 5, não? Não. Então, é claro, a primeira vez é só para ver se você está aí. Então, escute, ó. Motivação, consagração, desmundanização, transformação, bonificação. Estou falando de novo. Motivação, consagração, desmundanização, transformação, bonificação. Vamos lá? Agora deu. 1, 2 e... São as 5 palavras que resume essa mensagem, que é convictos de uma entrega absoluta. O livro de Efésios, ele tem 16 capítulos, 1433 versículos, cultura inútil. Então, e o livro de Efésios, é uma carta. Você sabe que a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos. Capítulos só em 1122, se não me falha a memória, que um cidadão, um pastor, resolveu organizar para facilitar a gente ler, e parabéns para ele que facilita mesmo. Então o livro, as cartas aos Romanos, ela parece a carta aos Efésios e parece a carta aos Colossenses. Efésios capítulo de 1 a 3, doutrina, de 4 a 6, prática. Colossenses capítulo 1 e 2, doutrina, capítulo 3 e 4, prática. Romanos, capítulo 1 a 11, doutrina. Capítulo 12 a 16, a prática da doutrina. Sem doutrina, a gente não vai a lugar nenhum. Tem gente que diz que não gosta de doutrina, então tem que rasgar a Bíblia inteira e jogar fora a Bíblia. Vai sobrar meia dúzia de coisas para você fazer, e essas coisas que você fazer, você nem sabe por que deve fazer. Porque a doutrina é que dá base para a gente saber por que faz aquelas coisas, e para que faz aquelas coisas, e qual o propósito de Deus em tudo isso. A carta aos Romanos me lembra um outro homem que eu quero prestar uma homenagem espetacular, que é o Ari Veloso, chamado à presença do nosso Senhor. O ano passado que o Ari foi recolhido, como diziam os nossos pais, Deus recolheu o Ari. Foi pastor da igreja do Morumbi, Ari Veloso, uma lenda na igreja brasileira. Apaixonadíssimo com a carta aos Romanos, apaixonadíssimo. Então, a carta aos Romanos, vamos resumir nessas 5 palavras. Vamos lá? 1, 2 e... Motivação, por que é que eu devo praticar essa doutrina? Por que é que eu devo praticar o que vem de 12 para frente? Por que é que eu devo fazer isso? A motivação são as misericórdias de Deus. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que deve me apaixonar de viver o Evangelho, de praticar o Evangelho, da conduta do Evangelho, são as misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas?
Essas misericórdias nos foram apresentadas do capítulo 1 ao capítulo 11. E aí, honra ao mestre Ari Veloso, que quando eu era um seminarista, me ensinou esses bolsos que eu não esqueci nunca mais. As misericórdias de Deus podem também ser resumidas em 5 palavras. Primeiro, pecado. Segundo, justificação. Terceiro, santificação. Quarto, soberania. E quinto, conduta. Resumiu Efésios, resumiu Romanos. Pecado, justificação, santificação, soberania e conduta. Então nós temos 4 palavras que resumem a doutrina. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Há um problema no Pinóquio, diria o Ed René. Há um problema em todo ser humano. O homem pecou, o religioso pecou, o judeu pecou, o filho de crente pecou, o presbiteriano, o pentecostal, o batista, o criado na igreja pecou. Não adianta a gente falar, foi criado na igreja. Toda criança nasce um animal não civilizado. Toda criança. Se você não der limites, ele estraga a sua vida, a sua compra, as suas férias. Ele rebenta você. E umas mães bobocas não dão limite. As mães lerdas, frouxonas. Ah, meu benzinho. O bicho chucro põe ela no bolso. Pecado, irmão. O religioso pecou. O Ed falou isso com brilhantismo. O não religioso pecou, o pagão pecou, o gentio pecou, pecou o que não foi criado na igreja, pecou o muçulmano budista, pecou o ateu, pecou aquele que foi criado com pais espíritas, pecou a natureza pecaminosa. Todos pecaram, não escapa um. Todo mundo já sabe disso, e se não sabe, aprendeu hoje. Se não aprendeu hoje, leia Romanos, louvado seja Deus. Pecado, vamos falar 5? Pecado, justificação, santificação, soberania, conduta. De novo. Pecado, justificação, santificação, soberania, conduta. Para resolver essa parada, na verdade, capítulo 1, 2 e 3 de Romanos trata do pecado, mas exatamente no 3:21 começa a resposta. Deus resolveu essa parada, Deus se tornou gente, Jesus se fez carne, é o nosso Adão, ele se encarnou, desceu da glória. Jesus é o contrário de todo mundo, o cara chegou no primeiro degrau, ele quer ir para o segundo, chegou no segundo, ele quer ir no terceiro, chegou no terceiro, ele quer ir no quarto, chegou no quarto, ele quer ir no 10º, chegou no 10º, ele quer ir lá no 20º. Jesus foi descendo, desceu da glória e homem se fez, louvado seja o nome do nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos amou quando nós éramos inimigos de Deus, que nos amou como nós estávamos sem merecer, nunca merecemos nada. Então, o texto da justificação vem em Romanos 4, Abraão foi justificado pela fé, e ele creu no Deus que chama a existência as coisas que não existem. Ele sabia que a mulher dele não podia ter filhos, já tinha passado da menopausa, ele já tinha passado da andropausa, tudo já tinha acabado, mas Deus falou, vai ter um menino. Ele disse, vai ter um menino, vamos dormir, Sara, que o negócio vai dar certo, aleluia. E o Isaac está na bênção, porque Isaac não foi gerado pela obra do Espírito Santo. Abraão compareceu, louvado seja nosso Senhor, aleluia. Capítulo de número, então, 4 e 5, fala da justificação pela fé. Deus se tornou nossa justiça através do nosso Senhor Jesus, e Ele então nos declara justos. Capítulo 6 e capítulo 7 e capítulo 8, a santificação. Agora então tem uma briga interna, porque Deus plantou dentro de nós a divina semente. O Espírito Santo gerou a nova criatura. E aqui então conflito carne e espírito. Carne e espírito. O Paulo no capítulo 7 diz assim, no capítulo 6 diz, agora você tem escolha. Ofereça seus membros ao Senhor.
Aí no capítulo 7 ele diz, mas eu tenho uma luta dentro de mim, miserável homem que sou. Capítulo 8 ele diz, mas o Espírito Santo me assiste nas minhas fraquezas, ele intercede por mim, ele me ajuda, ele testemunha, ele me consola e ele está me transformando na imagem de Jesus, o Filho de Deus. Capítulo 9 é a pergunta, e os judeus? E a nação de Israel? O que aconteceu com a nação de Israel? Soberania, Deus escolheu, Deus reprovou, Deus vai chamar o remanescente, capítulo 9, 10 e 11, e aí então nós chegamos aqui, a motivação é essa, que Deus está trabalhando, que Deus não desistiu, que Deus fez coisas maravilhosas, que nenhum ser humano podia fazer, essa é a base da raça, presta atenção. Quando nós olhamos o homem na Bíblia, de acordo com a visão do pecado, você chega no Éden e descobre que o Adão era um homem que podia escolher pecar. Adão podia escolher pecar. Deus falou com ele, você não come, e ele tinha que decidir se ele vai ou se não vai. De Adão, Gênesis 3, até agora, todo homem que nasce não tem como não pecar. Nenhum ser humano que nasce, ele consegue escolher não pecar. Ele peca porque a natureza dele é essa. Não há como não pecar. Ele não pode escolher não pecar. Hoje eu não vou pecar. De vez em quando nós falamos assim, hoje eu passei de folga, hoje eu não pequei. Não pecou, não pensou mal de ninguém. Não deixou de ajudar ninguém. Não cobiçou nada no seu coração. Não xingou um palavrão. Quem aqui já xingou assim? É tão esbaforido, tão destemperado, que de vez em quando sobe o sangue e você escracha. Depois você arrepende, meu Deus do céu, tem que ir lá pedir desculpa, meu Deus. Quem já fez isso, levanta a mão, se tiver coragem, bem alto aqui. Esses são os pecadores para fora. Quem já fez a mesma coisa para dentro e cumprimentou a paz do Senhor? Levanta a mão aí, pecadores, para dentro. O pecado é o mesmo. Esse pecado te condena para a eternidade. Esse pecado te joga no inferno. Por isso é que só entra. A Bíblia diz lá, Deus pôs todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo mundo. Então aí vem esse movimento que é, de Adão até agora, não há como não pecar. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ele pode escolher não pecar. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você pode escolher não acessar a foto pornográfica. Você pode escolher não começar aquela conversa imoral no chat. Você pode escolher não cobiçar no seu coração uma moça que você achou bonito ou um cara que você achou maravilhoso. Depois que o Espírito entra, se eu e você andamos no Espírito, a carne, nós deixamos de ser fofoqueiros, nós podemos escolher não ser fofoqueiros. Nós podemos escolher não produzir divisão na igreja. Nós podemos escolher não detonar o colega que nós sabemos uma coisinha a respeito da vida desse vagabundo sem vergonha que nós falamos dele assim no nosso coração. Então nós podemos escolher não pecar se andamos no Espírito. Mas é uma tensão, porque tem vezes que a gente precisa pedir perdão a Deus. Vamos fazer um confessionário aqui. Quem aqui já esteve num culto tão abençoado que você saiu chorando assim, Deus me visitou, Deus me abençoou, louvado seja. Levanta a mão assim. Levanta bem alto. Deus, aquele culto era seu, não tinha para ninguém não. Mas alguém da sua família te aborreceu entre a saída da igreja e o carro. Quem já passou por essa?
Nós acabamos de pregar, cheio do Espírito, o povo pulou e disse: oh Deus, o Senhor está aqui na terra dentro desse homem, louvado seja Deus. Lá dentro do carro a família diz assim: o capeta entrou aqui dentro, não é possível. Poderíamos ter escolhido não aborrecer com a família, não chegar o filho, não maltratar a mulher, não maltratar o marido, não fofocar de alguma coisa. Pais e mães levam aos filhos ao culto, à escola bíblica e os põem para fora do evangelho na sua mesa de café, de almoço e de jantar, quando detona a sua igreja. Motivação, são as misericórdias de Deus. Agora, irmãos, Adão podia escolher pecar. Depois de Adão, não há como escolher não pecar. Depois de Jesus, há a possibilidade de escolher não pecar. E quando a gente ressuscitar, não tem a menor possibilidade de escolher pecar. Nós só queremos a santidade, porque nós vamos ter um corpo novo, um corpo transformado, um corpo maravilhoso, maravilhoso. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essas são as misericórdias. Agora você podia puxar as suas mais novas. Podia puxar as misericórdias que Deus te deu recentemente. Quem nos últimos dias se arrependeu de alguma coisa ruim que fez, levanta a mão. Uma palavra, uma ação, uma coisa assim que você se arrependeu. Irmãos, a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deus estava agindo em você, irmãos. Quem levantou um dia desse assim, ou parou e disse: eu preciso de orar agora. E depois que você orou, alguém falou assim: puxa vida, você disse: eu orei por você, fulano. Fulano disse: pois aquela hora era a hora que eu precisava. Quem passou por isso no último mês, levanta a mão. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, você devia mudar de vida, você devia estar convicto, você devia ganhar sua cidade, porque Deus está derramando na sua vida. E quando Deus surpreende, irmãos, quem aqui teve um contato assim, que abriu um cliente, uma coisa espetacular? Quem teve assim? Levanta a mão assim. Você teve levanta alto, gente, para glorificar a Deus. Você deu tanto dinheiro, vai dar, louvado seja Deus. Então tem que isso acontecer, irmãos. Irmãos, toda semana eu encerro o culto na 8ª igreja dizendo assim: irmãos, que o Senhor te acrescente favor, irmãos, que o Senhor te dê promoções em todas as áreas da sua vida, que o Senhor conceda alguma coisa que alegre o seu coração. Uma moça da nossa igreja, uma psicóloga, me escreveu dizendo: pastor, eu estou celebrando o Senhor, porque o Senhor orou para Deus me dar promoção. Caí doente, meu marido não podia me olhar, não tem filhos. Aí uma vizinha espírita fez um bolo, fez uma sopa e foi lá olhar a moça e dar uma sopa lá para ela ficar sustância e ser fortalecida. Deus nos dá promoções, irmãos, de diferentes maneiras. Você precisa abrir seus olhos. Vamos falar 5 palavras do nosso resumo da mensagem. A primeira é motivação, consagração. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçam seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício era morto no Velho Testamento, o sacrifício era morto até Jesus chegar. O sacrifício punha no altar e ele não saía. Agora, irmão, o sacrifício é vivo, ele corre do altar. Por isso que está dizendo, irmão, você tem que chegar vivo e colocar diante do Senhor como uma oferta ao Senhor. Irmãos, isso é como um voto de casamento. Quem fez um voto de casamento sério, a gente faz um voto para sempre. E depois a gente renova constantemente. E assim, de vez em quando a esposa pergunta assim: ô bem, você ainda me ama? O marido com juízo responde do jeito. O marido sem juízo fala assim: ai meu Deus do céu, de novo? Se eu não te amasse, eu estava aqui até hoje. Não é possível. Está com problema com sua mãe ou com seus filhos, está carente? Esse cara é tantã. Esse cara não entende a vida, não entende como é que é. Irmão, ofereça o sacrifício vivo. Volta para o altar do voto e diz: para aí, o que ela quer nessa hora que ela te pergunta isso? Ela só quer uma coisa, irmão: que você dê uma freada na Via Láctea.
freou todo o sistema solar. Pegue nas mãos dela, olhe bem nos olhos dela e diz: hoje mais do que ontem. Ofereça ao Senhor seus sonhos, ofereça ao Senhor seus bens, ofereça ao Senhor seu talento, ofereça ao Senhor suas conquistas, ofereça ao Senhor seu ministério, ofereça ao Senhor sua vida, irmão. Ofereça ao Senhor tudo que Ele já lhe deu, ofereça ao Senhor tudo que você está sonhando. Tem gente que tem medo de oferecer a Deus. Falei: você está doido? Ele vai me mandar para voar. Que é isso? Vou lá de jeito nenhum. Senhor, eu quero oferecer os filhos da minha cunhada para o evangelho, para a obra missionária, Senhor. Mas os meus, Senhor, vocês deixam ele aqui mesmo, aqui no prédio que eu moro. Que ofereça, meu irmão, sua vida, que ofereça sua família, que ofereça seu casamento, que ofereça seu ministério, que ofereça o que Ele te deu. Eu estou pedindo pelas misericórdias de Deus, diz o Paulo, nosso santo varão, que você se ofereça hoje, que você se entregue hoje, que você hoje, aqui, nesse congresso, hoje, a decisão seja tão plena, irmãos. Irmãos, eu tinha 17 anos, filho de crente, desviadíssimo dentro da igreja, porque eu saí do sertão para estudar em Belo Horizonte, e caí na gandaia daquele tempo. E na gandaia daquele tempo era ir na zona. O povo nem sabe o que é zona hoje, né? Uma mulher da nossa igreja, uma mulher, hoje ela tem seus 80 anos, ela tinha uns 60 anos, eu sou pastor da mesma igreja há 33 anos. Uma mulher da nossa igreja fez uma loja de artesanato lá nessa região de Belo Horizonte, chamada Zona do Meretriz. Eu fui lá orar para consagrar a loja dela, abençoar a vida dela. Aí quando chega lá, irmão, aquele ambiente, eu não sabia onde era. Eu falei: mas minha irmã, a loja da senhora aqui? E ela, assim, toda extrovertida, disse: por quê? O senhor acha que eu estou na zona? Eu falei: o ambiente aqui é meio complicado. E ela falou comigo: que é isso, pastor Jeremias? A zona está em todo lugar em Belo Horizonte. Na sua cidade também, gente boa. Mas num 28 de julho, eu ouvi uma palavra sobre o filho pródigo, que dizia: vinha ele ainda longe. E o pregador apontou para mim e disse assim, ele não apontou para mim, ele apontou lá, mas eu achei que meu irmão tinha me entregado. Ele apontou lá e disse: você, filho de crente, criado na igreja, desviado. Naquele dia, gente boa, lá na minha pensão que eu morava, eu me ajoelhei sozinho, perto da meia-noite, e me rendi ao Senhor. Você precisa fazer isso hoje. Precisa fazer isso, como diz aquele hino batista, antigo, né? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Ou então, você pode cantar: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual. Ensina-me a amar o meu irmão, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, os meus caminhos, ó
Deus, dá-me um novo coração. Eu chamo você para que agora você consagre sua vida. Ou como nos ensinou o André Valadão. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Motivação, consagração, desmundanização, transformação. Não deixe o mundo moldar você. Desmundanizar. Tem muita gente aqui que tem que desmundanizar. Já deixou o mundo moldar ele. Ele negocia com a cabeça de quem é mundano. Ele quer passar a perna nos outros. O jeitinho brasileiro é ótimo quando ele não é usado para derrubar as pessoas. Pastores usam o jeitinho brasileiro para cooptar membros de outras igrejas. Profissionais mentem para ganhar dinheiro, para derrubar o seu cliente. Vendedores de carro crente maqueiam o carro que foi batido e diz para o cara que nunca foi. Mundanidade, mundanismo não é só roupa sensual, é também, dona. A senhora precisa voltar daqui e parar de ir para a igreja com essas roupas transparentes, esses decotes que a senhora tem que exibir o silicone. Ô gente, vamos falar sério, nós estamos falando em casa. E esses caras aí, malhados, 4x4, que vão para a igreja com essas blusas, mamãe me olha. O que é isso? Irmão, está na hora de você descer dessa soberba. Está na hora de você descer dessa vaidade sua. Está na hora de tirar o mundanismo do seu coração. Está na hora, irmão, de deixar de ser materialista. Você ama quem fala contra o dízimo, ama. Sabe por quê? Porque você é avarento. Quem acha que não dá dízimo não é bíblico, tudo bem. Então, obedeça ao princípio bíblico, dê pelo menos 20% de saída. Então, irmãos, nós vamos ficando mundanos até para gerir as coisas de Deus. Nós vamos ficando mundanos, e nós ficamos mundanos porque nós queremos que o nosso ministério seja o melhor, e quando nós temos a oportunidade de dar um gabamunho, não é nem testemunho, é um gabamunho. A gente fala assim, sem o nosso ministério aqui, essa igreja não floresceria de jeito nenhum para a honra e glória de Jesus. Que é isso? O Espírito de Deus está falando com você, irmão. Você tem que voltar daqui e dizer o seguinte: eu tenho umas coisas mundanas lá em casa. Eu tenho que deixar esse negócio que eu estou viciado no computador. Eu tenho que deixar de postar essas fotos sensuais no Facebook. Eu tenho de deixar de ser essa pessoa que anda detonando as pessoas no Facebook. Eu tenho que deixar de ser essa pessoa negativa. Eu tenho que olhar a minha vida. 5 palavras, vamos lá? Vamos, gente, 1, 2 e... motivação. Transformação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem é que renova a nossa mente? É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que transforma, que renova a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nosso irmão Tiago escreveu uma palavra muito linda. Ali, Tiago, capítulo 1, verso 21 em diante, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, que é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece. Mas o homem que observa atentamente na lei perfeita, que traz a liberdade, e nela persevera, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz do que fizer.
Se alguém se considera religioso, não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião é vazia. A religião que Deus e o Pai aceitam como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Irmão, sem estudar a Bíblia, você não vai longe. Agora você às vezes não sabe por onde começar. Tem isso com você? Então vou te dar uma dica. Já dei essa aqui e vou dar de novo. Escolhe um livro da Bíblia para morar. Eu fui pregar num congresso de jovens, 4.000 jovens. Irmãos, eu dei para eles esse desafio. Nesse mês você vai morar em Efésios. Morar em Efésios, irmão, é pegar a Bíblia e ler de uma vez 6 capítulos. Vai. Todo dia, durante 30 dias. A palavra de Deus vai entrar, os valores de Deus vão entrar no seu coração. Dentro de 30 dias você não sabe os versículos de cor, mas você conhece o que Deus pensa sobre muita coisa, está dentro de você. Qualquer hora de pressão e de opressão, o Espírito de Deus vai puxar aquela palavra para te guiar. Sua mente vai ser transformada. Mas, irmãos, você podia ouvir bons pregadores, que você gosta, gente que ensina a palavra. Irmãos, quando eu fiquei viúvo, irmãos, eu sou casado com Claudinha, fizemos essa semana 13 anos de casado. Fiquei viúvo, minha vida foi no buraco, irmãos. Minha vida, minha mente, eu não dava conta de ler a Bíblia, eu não dava conta de orar, irmãos. Eu começava a ler a Bíblia e minha cabeça dançava. Deus, o que o senhor fez com minha mulher? Sabe o que eu fiz? Escutei minhas próprias mensagens. Ouvi meus próprios sermões e falei comigo mesmo. Falei, cara, você pregava melhor do que está pregando. O que aconteceu com você, rapaz? Então, por isso que eu carrego meus CDs e ponho à disposição, está lá no Z3, porque aí você pode ouvir. Ouça alguém que ajude você a entender os valores de Deus e mudar a sua mente, irmão. Aí sua mente vai ser transformada e o Espírito de Deus está aí, irmão, moldando sua vida para você não viver na sua cidade como quem não conhece a Deus. Uma vez eu dei uma palavra na nossa igreja. Esse mês nós vamos fazer o culto da colheita no domingo e eu quero que todo mundo traga alguém. Você fala com o cara, eu pago a pizza para você, mas você vai, miserável. Você vai. Teve um rapaz da igreja que ganhou a mãe dele para Jesus, que ele falou com ela assim, eu pago para a senhora uma cerveja geladinha, se a senhora for. Mas é para beber depois do culto. Ela falou, eu quero 2. Ele disse, eu pago 3. Irmãos, ela foi no culto. Ela recebeu um toque tão forte da palavra de Deus, que depois que ela tomou as 3 cervejas, ela falou, eu vou de novo naquela igreja. Minha ovelha querida, irmã Sandra. Uma homenagem a você, pastor Bruno, nosso pastor de família, de crianças e de juniores, que pregou assim para a mãe dele. 5 palavras, vamos lá? Motivação, consagração, desmoralização, transformação, glorificação. Então, quando nós fizermos essas 4 verdades, nós ganhamos um bônus: experimentar a vontade de Deus. Para que experimentei? A vontade de Deus não é complicada, gente. É porque quando a gente pensa na vontade de Deus, o povo só pensa eu vou casar, não vai casar, meu filho vai casar, minha filha não vai casar, nós vamos fazer aquela viagem para a Europa, nós não vamos fazer, oh Deus, e aquele dinheiro. Nós só pensamos nessas bobagens, que são coisas importantes também. Irmãos, aqui, Dr. Shed, eu era pastor calorante. Ainda sou calouro, mas naquele tempo era calorante. Sabia nada, Zé. Dr. Shed dando uma palavra sobre a vontade de Deus, ele falou assim, desenhe um triângulo na sua cabeça. A vontade de Deus, ela é una, mas ela é a vontade decretada de Deus. A vontade decretada de Deus é que Deus vai fazer se o diabo quiser, se você quiser, se alguém quiser e se não quiser, Ele vai fazer, porque Ele falou, vai fazer. Deus falou que o filho ia nascer de uma virgem. Acabou, está feito. Deus falou que o filho ia morrer na cruz pelos nossos pecados. Está feito. Deus falou que o verbo ressuscitaria. Feito. Promessas,
É a vontade decretada de Deus. Irmãos, Deus falou que já ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A família se reunirá. Está feito, irmão. Deus falou, vai acontecer. Está feito. Por isso que a Bíblia diz, ressuscitados com Cristo enquanto nós estamos vivendo. Já está pronto. Deus é eterno. Então esse é um lado da vontade de Deus. O outro lado da vontade de Deus é a vontade ordenada de Deus. É para submeter seu marido, viu, dona? Eu estou tratando que isso dá arrepio nas mulheres. O sangue não consegue ser doado porque talhou. Você entendeu o conceito de submissão, irmão? Você entender. Irmãs, tem que ter alguém que apita o jogo nessa família. Deixa eu falar com a senhora. Toda pessoa bem casada, ela faz 90% do que ela quer. Mas você é teimosa, você quer 100%, não dá. Olha para ver se não é assim. Você falou bem, eu quero fazer isso, pode fazer. Ou bem, eu quero fazer, pode fazer. Ou bem, eu vou matricular os meninos, pode matricular. Ou bem, nossas férias, nós vamos passar, pode passar as férias. Agora, quando você fala assim, ou bem, nós podemos fazer, e o homem falar assim. Se a senhora for inteligente, a senhora vira para os filhos e diz, ninguém quer isso aqui mais, glória a Deus. Seu marido é um bom homem. Agora, irmãos, veja você. A vontade ordenada de Deus. Os dois dizem assim, nós vamos orar e pedir a Deus direção. Eles oram, pedem a Deus direção e dizem, o que é que Deus falou? O marido diz assim, Jesus falou que nós temos que ir por aqui. A mulher diz, pois ele falou que nós temos que ir por ali. Aí eles resolvem fazer da Bíblia um grande brogodó. Sabe o que é brogodó? Horóscopo. Abra a Bíblia aí. Irmãos, a graça diz, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no corpo as marcas de Jesus. E qual versículo você leu aí? Ela diz, sem mais ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aí ele fala assim, mas é o mesmo que eu li. E ela diz, o que você sente no coração? Que Jesus falou que as marcas é para cá. Ela diz, pois as marcas é para cá. Aí eles vão conversar com o pastor. Conversa, ora. Aí o pastor segura na mão, os dois choram, um abraço, um beijo, sai lá fora. E diz, o que você entendeu, meu bem? A mulher diz que nós temos que ir para cá. Aí ele diz, é para cá. Irmãos, ele não entende. Uma mulher submissa, chega um momento que ela diz assim, meu bem, você pode decidir, porque nós vamos confiar que o Senhor está dirigindo essa família por intermédio de você, que é meu marido e o líder dessa casa. Aí o marido fala, então nós vamos tudo para cá. Aí, menina, ele vai para cá e dá tudo errado, tudo. Uma mulher não submissa fica atrás dele dizendo, não falei com você, seu tantã. Essa mulher insubmissa. Uma mulher submissa abraça ele aqui e diz, meu bem, você acha que o Senhor está falando que nós não acertamos? Então, meu bem, decide aí, o que você decidir, nós estamos agarrados juntos. Que eu sou uma com você. Aí o varão, já viu ele quando está dirigindo, né? Então nós vamos primeiro experimentar aqui. Ele já sabe que é lá, mas ele vai experimentar primeiro aqui. Você vai junto, pacientemente. Depois ele vai experimentar aqui. Você está com ele, depois ele experimenta aqui. Depois dessa errata toda, ele diz, eu acho que só sobrou aqui. Se você, nem por dentro, irmã, Jesus trabalhando no seu coração, que nem por dentro você fala assim, aquilo é um tonto. Porque se você falar assim, nas conversas das cunhadas, você vai desonrar seu marido.
A vontade ordenada está cheia na Bíblia. E a vontade desejada de Deus, irmãos, é como é que vai ser, o que roupa nós vamos vestir, como é que vai fazer. Irmãos, na verdade, Deus quer que você seja igual a Jesus. A roupa que você veste é o gosto seu, está entendendo? Então o povo diz, eu orei hoje, o Senhor me mandou usar o meu óculos que... Tudo bem, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão, ou não? Se você andar na palavra, irmão, essas coisas vão ficar cada vez menos difíceis, cada vez mais fáceis de você operacionalizar, porque Deus quer que você experimente a vontade dele. Uma moça foi dar um testemunho na nossa igreja, sobre as missões que ela estava fazendo em Angola, São Tomé e Príncipe. Aí ela chegou e falou assim, eu falei, minha filha, você tem 7 minutos, igual a Ebenezer, 7, a moça levanta ali, ó. Aí o Ebenezer não, a moça chegou e falou assim, irmãos, porque o pastor me deu a oportunidade de dar testemunho, hoje de manhã, quando eu levantei, eu estava em dúvida, se eu vinha com a blusa rosa, ou se eu vinha com aquela minha alaranjada, e eu orei ao Senhor, pedindo, ô Senhor, me dirige. Aí o Senhor me dirigiu para essa blusa. Aí, irmãos, eu fui entrar no ônibus, aí eu falei, Senhor, onde tu queres que eu sente? O Senhor quer que eu sente ali? O Senhor quer que eu sente acolá? Você quer que eu sente lá? O Senhor sente lá? E fiquei ali, irmãos, aí o tempo dela está passando, já deu 5 minutos. Aí eu disse, irmãos, e quando eu estava chegando aqui, eu estava perguntando ao Senhor, o que devo dizer para esse jovem? Minha filha, acabou o seu tempo. Até você chegar em São Tomé e Príncipe vai demorar 3 semanas. Então você devia ter aproveitado seu tempo e dado o testemunho. Irmãos, lá eu estou fazendo isso. Jesus está operando assim. E acabou. Irmão, a primeira palavra do texto é, rogo-vos, irmãos, rogo-vos. A primeira palavra do texto é um apelo, A palavra é, eu te encorajo, a palavra grega, já que todo mundo está citando o grego, lá vou eu. A palavra grega vem do verbo parakaleo. Eu te encorajo, é a palavra que deu Paráclitos, Espírito Santo, é a palavra que deu o dom da consolação, Paráclesis. Rogo-vos, irmãos, eu estou te encorajando a tomar uma decisão nessa noite. Então, irmão, eu quero te encorajar a tomar uma decisão, aproveitando o apelo do nosso grande pregador Paulo. Irmão, você que precisa render-se a Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui primeiro. Primeiro você devia orar agradecendo o culto. Ora aí agradecendo o culto. Agradecendo essa noite. Ora aí no seu coração. Primeiro uma palavra de gratidão. Louvando o Senhor pelo louvor maravilhoso, a oferta, a irmã que ministrou o cântico, as orações, a palavra, esse momento belo. Primeiro apelo, irmão, rogo, te encorajo. Eu preciso me render a Cristo. Deus tem saudade daquela consagração que eu tinha. E eu também tenho. Já fui uma pessoa mais consagrada ao Senhor. Quem tem que levantar a mão, levanta agora assim, dizendo, ó, eu sou essa pessoa, Deus. Eu estou aqui, o Senhor está me vendo. Do lado de cá, deixa eu ver. Amém. Pode baixar sua mão. Irmãos, tem uma área que você precisa desmundanizar. É no computador, é na linguagem, é no comportamento em família. O que é que você tem que desmundanizar? Seu negócio é mundano, sua cabeça é mundana, sua cabeça não é de quem vai para a glória, não. Mas eu quero romper isso. Irmãos, eu, pastor de uma equipe pastoral maravilhosa, eu era o 3º pastor. Tinha lá pastor Wilson, nosso pastor Alcibiades, tinha o Neif, eu era o 4º pastor e eu. Essas feras tudo, gente, era gente de oração da alta, da oração, da palavra, de buscar a Deus 2 horas, 3 horas por dia. E eu trabalhando com jovens, eu fiquei mundano, irmãos. Eu não orava mais, nem lia a Bíblia. Eu falava assim, pastor Alcibiades, pastor Wilson, o Neif está agarrado na oração, eles estão dando cobertura, eu estou na bênção. Ninguém soube disso até eu contar, irmãos. Eu vivi assim meses do meu pastorado, meses. Até que o Senhor me chamou de mundano.
Você está fazendo a obra aqui na sua força, achando que você tem algum talento para pregar, que isso faz diferença no mundo espiritual. Isso é bobagem, Zé. Eu me arrependi diante do Senhor e compartilhei, pedi perdão à nossa equipe pastoral, porque eu estava sendo uma brecha para o diabo ali. Irmão, Deus falou com você, você tem que desmundanizar algo específico. Levanta a mão assim, ó, com coragem. Você também, irmã. Talvez tenha que olhar seu guarda-roupa, minha santa.